Olá! Para você que está aí em casa, há duas coisas que são importantes neste momento. Não esqueça, você precisa, após cada um destes vídeos, acompanhar com a leitura, com a reflexão, com as suas anotações, para que o seu aprendizado seja mais significativo. Como dissemos lá no início, não se trata apenas de um conjunto de aulas, trata-se de um itinerário para aprofundar, para entrar neste novo olhar, nesta nova perspectiva e para se colocar diante dos desafios que o novo diretório traz para todos nós. Então, este é o momento de fazer uma experiência de imersão, de nos deixarmos abraçar e envolver por esta realidade nova que nos circunda e que nos traz um apelo: servir a todos, oferecer a todos, compartilhar com todos a grande alegria, a grande boa notícia que transforma a vida e o coração, que é o Evangelho. Por isso, vamos entrar agora no capítulo 1 do nosso diretório. Neste primeiro momento iremos refletir alguns números, do número 11 ao número 30, para entendermos um pouquinho melhor todo este dinamismo revelador do próprio Deus e para entendermos como este processo de comunicação da fé se foi desenrolando dentro daquilo que é a pedagogia divina. Já está com o seu diretório aí? Vamos começar? Então vamos lá. É importante nós entendermos que Deus se manifesta e realiza o seu desígnio de maneira nova e definitiva na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo é o revelador e é a revelação de Deus Pai. E esta revelação não é um recado que Jesus traz, é a oferta amorosa do sonho de Deus para todos e para cada um de nós. A este processo de um Deus que se revela, que nos apresenta o seu sonho, o seu projeto de amor, nós chamamos, na Igreja, na catequese, na teologia, de economia da revelação. Não tem nada a ver com dinheiro ou com transações financeiras. Tem a ver com esta comunicação de vida que Deus faz a todos e a cada um de nós na pessoa do seu Filho. O revelador, o mensageiro, o enviado, o concretizador, o ofertador daquilo que são os segredos de amor que habitam o coração do Pai, que habitam o coração da própria Trindade. Naturalmente, Jesus fez isto e nos permite o acesso ao Pai através de gestos e palavras que estão intimamente ligados entre si, como nos recorda o documento, a Constituição Dei Verbo do Concílio Vaticano II. Homem entre os homens, Jesus não somente revela os segredos de Deus, mas leva ao cumprimento toda a obra da salvação. E assim em Jesus, Deus nos revelou o seu amor infinito, o seu íntimo desejo de salvação, e é aqui que nós encontramos a novidade cristã, se quisermos, o escândalo que é a fé cristã. Deus não ficou lá na varanda do céu a olhar a humanidade, distante da realidade. Deus em Jesus Cristo pisou o chão da vida, assumiu a nossa condição humana e nos ofereceu aquela possibilidade que o Concílio Vaticano II nos diz num documento sublime que é a sua Constituição Pastoral, a Gaudium et Spes. No mistério do Verbo encarnado, encontramos não só a plenitude da revelação, mas encontramos revelado todo o desígnio, toda a possibilidade que é oferecida ao homem, a de ser como Cristo, a de se configurar com Cristo, a de viver com Cristo no Pai para sempre. Por isso, comentando o Evangelho e esta realidade escandalosa, surpreendente, inaudita, São João Crisóstomo se pergunta dizendo assim, e o diretório vai citá-lo lá no final do número 13. Que notícia é melhor que essa? Deus na terra e o homem no céu. Eis uma síntese muito sublime daquilo que é este grande mistério desta pedagogia de Deus, desta economia da salvação, isto é,
de um Deus que se revela, que se dá a conhecer e que nos torna possível o acesso a Ele, à sua intimidade. Por isso é que o anúncio cristão não é um anúncio qualquer. Não é publicidade nem marketing acerca de Jesus, não é apenas uma proposta de uma moda passageira para oferecermos, não é um produto, é uma oferta de vida, de uma vida que transforma todo o nosso ser, todo o nosso agir, que habita os nossos sentidos e que nos apresenta uma densidade nova para o nosso existir. Assim, o Diretório vai nos apresentar de maneira muito sucinta, lá no número 14, e você pode acompanhar aí em casa, aquilo que são os desígnios divinos que nos são comunicados através deste anúncio cristão da experiência de fé. Primeiramente, o anúncio da fé é uma comunicação de um mistério de amor. Deus nos quer com Ele para sempre. Deus não desiste da gente. Para dizê-lo de maneira simples, Deus tem fé na gente, sempre, todos os dias. E mesmo que em nós haja fragilidade ao pecado, Deus não desiste. Ele sempre nos acompanhará, sempre tentará alcançar o nosso coração, pedindo à nossa liberdade que lhe responda e oferecendo a ela misericórdia e recomeço. Por outro lado, a revelação cristã, o anúncio que Jesus Cristo nos fez do Pai, nos revela a verdade mais íntima de Deus como Trindade e como fonte e vocação de todo o ser humano. Isto é, somos chamados a uma vida de filhos em Cristo. Esse é o nosso maior tesouro, essa é a nossa maior alegria, essa é a fonte de toda a nossa dignidade. Depois, o anúncio de Jesus Cristo, a revelação do mistério de Deus, nos revela também a nós esta oferta da salvação de Deus a todas as pessoas. No mistério da Páscoa de Jesus Cristo, todos encontramos o dom da graça, a liberdade, a misericórdia de Deus, a libertação de tudo aquilo que não nos deixa ser humanos, plenamente humanos, porque esse é o sonho de Deus. E por fim, esta revelação nos revela também aquele chamado definitivo para o qual Deus nos convoca, à comunhão com Ele e à união com os irmãos. Então é neste contexto que Jesus anuncia o Evangelho da Salvação e é neste contexto também, como podemos ler lá no número 15, que entrar em comunhão com Ele e segui-lo confere plenitude e verdade à vida humana. E para isso o Diretório vai citar a Gaudium et Spes no número 41, que diz o seguinte: todo aquele que segue o Cristo, o homem perfeito, torna-se também mais homem, isto é, mais humano. Então é esse o grande desafio que nos traz o anúncio de Jesus Cristo, a plenitude da nossa humanidade, e ao anunciarmos os segredos do Pai, há algumas características que Jesus nos vai apresentar e que a Igreja vai assumir para a sua dinâmica do anúncio. São elas o reconhecimento da ação de Deus no coração de cada pessoa, a primazia do Espírito Santo, ele sempre se antecipa, e a abertura universal a cada pessoa. O mistério recebido, a vida recebida, precisa ser vida compartilhada. Então, testemunho e anúncio, palavra e sacramento, mudança interior e transformação social são estas realidades que precisamos viver com toda a intensidade, com todo o fervor, com toda a dedicação. Para isso, é importante entendermos também que a fé cristã é, primeiramente, acolhimento do amor de Deus, revelado em Jesus Cristo, adesão sincera à sua pessoa e uma livre decisão de caminharmos no seu seguimento. E que esta fé implica uma profunda transformação, que nós chamamos de metanoia, isto é, de uma conversão que se manifesta em todos os níveis da nossa vida. Não é apenas a nossa inteligência que se transforma ao sabermos agora dizer verdades acerca de Deus. Não é apenas o nosso coração que se transforma ao desenvolver em nós
compaixão, proximidade. É todo o nosso ser, toda a nossa existência que se transforma. Porque ao encontrarmos-nos com Cristo, que é uma pessoa e que nos revela o que Deus espera de nós, encontramos-nos com a salvação e a vida em plenitude. E por isso somos chamados a viver tudo isso num tempo novo, de um jeito novo e de uma forma nova, porque esse é o grande segredo que Cristo nos revelou e que agora está escancarado diante de nós para podermos acolher, viver e compartilhar. E isso nos revela então que se a fé transforma e toca todas as dimensões da nossa vida, é preciso entendermos que a fé, sendo um ato pessoal, não é uma escolha individual ou privada. Ela tem um caráter relacional e comunitário. A experiência cristã é uma experiência sempre dialógica, isto é, de ir ao encontro do outro, de ser com o outro e de ser para o outro. Sem isso, sem este tripé, significa que não acolhemos todo o mistério, toda a verdade, toda a revelação que Cristo nos comunicou. Associado a isto, a esta transformação de todos e de cada um de nós, a revelação de Deus é uma revelação universal. É para toda a humanidade. É a oferta de salvação e de vida que a Igreja é convidada a realizar na história, sendo aquilo que ela é na sua identidade mais fundamental: sacramento universal de salvação. É isso que o Concílio nos diz quando fala da Igreja. É isso que a Igreja nos diz quando se apresenta a si mesma. Ela que é presença de salvação e de vida, não tem luz própria, porque a luz que ela tem é a luz de Cristo, que é a luz dos povos. E por isso, ao apresentar-se ao mundo como este corpo orgânico dos discípulos, da comunidade dos discípulos de Jesus, a Igreja se apresenta como o sacramento universal de salvação. Isto é, esta casa paterna e materna que está sempre de porta escancarada para oferecer o único tesouro, o grande tesouro que ela recebeu do Senhor e que ela recebeu como missão. Oferecer a todos a misericórdia, para que todos, na sua liberdade, acolham um amor que salva, recomecem e se transfigurem, sendo filhos de Deus, porque esse é o grande sonho dele para toda a humanidade, para todos nós, para mim e para você que está aqui. Então, diante deste dinamismo, a Igreja, ao ser receptora desta mensagem, deste anúncio, se torna também comunicadora desta realidade. E assim, Cristo que se revela a nós, Cristo que é comunicado a nós, os apóstolos que fazem a experiência de Jesus Cristo e que a comunicam de geração em geração, fazem e cumprem então este mandato de ser canal para a salvação e vida que Deus é, para a salvação e vida que Deus nos oferece em Jesus Cristo para sempre. E esta comunicação da vida de Deus, esta comunicação da salvação de Deus e da sua misericórdia, foi sendo realizada ao longo dos tempos através de duas realidades. A Sagrada Escritura, que nos revela um Deus da vida e que fala à nossa vida cotidiana. Aqui temos a grande âncora desta economia da revelação. Aqui temos toda a pedagogia divina que se apresenta aos nossos olhos e que se apresenta a nós com benevolência, ternura, com oferta de perdão, com oferta de recomeço. E depois toda a tradição da Igreja, isto é, o ser e o fazer da Igreja, que ao longo dos tempos e ao longo dos séculos vai deixando fluir dentro dela esta vida que gera a novidade de Deus permanentemente. E esta mesma vida que quer ser comunicada através dela, a Igreja, a todos os tempos, em todas as realidades. A esta vida recebida, celebrada, comunicada e compartilhada, nós chamamos de tradição. Isto é,
de uma igreja que vive e age na história, de uma igreja que está atenta, que prescruta os sinais de Deus e que, na tentativa de responder aos apelos de Deus, vai desenvolvendo dinamismos, processos, para que essa vida não fique fechada nela, mas possa chegar a todos. É então o cumprimento deste compromisso de evangelizar a todos que constitui esta missão essencial da Igreja. Por isso, é importante, para concluirmos, que você entenda um elemento que é decisivo, que é definitivo para este novo tempo, para este novo processo e que o Diretório nos apresenta lá no número 29 e que eu vou ler e você pode me acompanhar. Evangelizar não significa prioritariamente levar uma doutrina. Significa, sim, fazer presente e anunciar Jesus Cristo. A evangelização torna concreta essa perene presença de Cristo. E a evangelização tem como finalidade o cumprimento da vida humana. Isto é, aqui no Ocidente nós dizemos isso numa palavra, salvação. Os nossos irmãos orientais dizem isso numa outra palavra, divinização. Mas essa é a meta de todos nós, da humanidade inteira. Deus se fez homem para que o homem realmente se torne verdadeiramente homem, tal como Ele assim quis, tal como Ele assim nos criou. Então veja, e concluímos este primeiro mergulho no primeiro capítulo. Na economia da revelação, Deus tem um projeto. Não é um conjunto de ideias abstratas, não é um pedido de algo impossível que a gente não poderá realizar, é uma oferta. Deus tem uma oferta para todos e para cada um de nós, isto é, para a humanidade inteira. Oferecer vida, sentido, sabor e significado. Para isso Ele nos enviou Jesus, a revelação, o revelador, a plenitude daquilo que Deus nos pede. E para isso, em Jesus, na palavra da Escritura, na vida da Igreja, em todos os sinais da graça que habitam o tempo e a história, Deus nos dá esta possibilidade de sermos plenamente humanos, de acolhermos plenamente a sua salvação e de, em tudo isso e com tudo isso, vivermos intimamente e plenamente este processo de divinização. Isto é, de nos levar à plenitude do que podemos ser, do que Deus sonhou, para participarmos da sua vida. Não apenas no futuro, mas já, aqui e agora, na nossa vida de todos os dias. Você, como catequista, deve perguntar-se então agora: e quais são as consequências de tudo isto para a catequese, para a minha vida, para o meu ministério como catequista, para a minha comunidade paroquial, para a Igreja à qual pertenço? As consequências que emergem são muito claras. A Igreja não pode ser autorreferencial. Não é apenas a Igreja que leva uma mensagem, um Evangelho, é o Evangelho que leva à Igreja. É a mensagem que leva à Igreja, que leva a cada um de nós, e essa mesma mensagem que nos leva converte e transforma as nossas vidas, oferecendo um sentido novo, um significado novo, uma profundidade nova. Por isso a consequência é imediata. Sobre Jesus, sobre Deus, sobre o seu mistério de amor, não podemos ter somente conceitos, nem apenas definições dogmáticas. Precisamos nos relacionar com Ele. Precisamos entrar no coração do mistério e da vida que é o próprio Deus Trindade. E precisamos nos deixar abraçar e envolver por essa realidade. Se assim não fizermos, Cristo será uma ideia e o projeto salvador de Deus um peso. Mas se fizermos desse jeito e desse modo, Cristo será a nossa vida e o projeto salvador de Deus será a nossa alegria. Agora é hora de pausar, é hora de ler, de mergulhar, de entrar no texto e é hora de fazer aquela tarefa interior mais importante, de se deixar interpelar por aquilo que nos diz o texto do número 11
ao número 30. Deixo a você essa tarefa para podermos juntos aprofundar e consolidar este itinerário que vimos fazer.